Na vasta tapeçaria da história da humanidade, encontramos inúmeras narrativas míticas que nos falam de deuses, anjos, gigantes e desastres. Embora esses contos inicialmente nos encantem com seu mistério, uma análise mais profunda revela que eles contam uma história alternativa da humanidade, uma história que a maioria de nós não conhece. Neste intrigante cenário, destacamos uma obra religiosa antiga e apocalíptica, o Livro de Enoque. Este livro guarda revelações surpreendentes sobre as origens do mal, os anjos caídos, os nefilins, o dilúvio, o Messias e os possíveis destinos da humanidade. Contudo, este livro foi mantido longe do olhar público, suas páginas repletas de segredos que foram deliberadamente excluídos da Bíblia. A pergunta inevitável que surge é: por quê? Por que esse livro foi banido das Escrituras Sagradas? Que mistérios tão impactantes ele guarda? Convidamos você a mergulhar conosco nas páginas do Livro de Enoque, uma jornada nas profundezas da história que revela segredos há muito esquecidos e surpreendentes. A chave para a excepcional jornada de Enoque residia em sua fé inabalável. Independentemente dos desafios que enfrentava, ele confiava em Deus e obedecia à sua vontade. Essa profunda ligação com o divino não passou despercebida, e Deus amou Enoque de maneira especial, escolhendo poupá-lo da experiência da morte. As tradições judaicas e cristãs honram a memória de Enoque como um autor e profeta. Ele é frequentemente associado à autoria do Livro de Enoque e é chamado de escriba do julgamento no Novo Testamento, aparecendo nos Evangelhos de Lucas, na Epístola aos Hebreus e na Epístola de Judas. Sua importância transcendeu gerações, sendo reverenciado como um santo tanto na Igreja Católica quanto na ortodoxia oriental e ocidental. Para descobrir mais sobre a figura mítica de Enoque e as experiências sobrenaturais que marcaram sua jornada, devemos direcionar nosso olhar para os livros apócrifos escritos por ele. Mas antes de mergulharmos nesse intrigante universo, é importante entender como esses textos foram redescobertos no final de 1946 e início de 1947. Adolescentes beduínos pastoreando suas cabras e ovelhas perto de um antigo assentamento na costa noroeste do Mar Morto fizeram uma descoberta surpreendente. Um dos jovens pastores lançou uma pedra em uma abertura lateral de um penhasco e ouviu o som de algo se rompendo. Juntamente com seus companheiros, exploraram a caverna e encontraram um tesouro, grandes jarros de barro contendo 7 pergaminhos de couro e papiro. Esses tesouros foram adquiridos por um comerciante de antiguidades, eventualmente caindo nas mãos de estudiosos que dataram os textos com mais de 2000 anos. A notícia da descoberta se espalhou, atraindo caçadores de tesouros e arqueólogos beduínos que desenterraram dezenas de milhares de fragmentos de pergaminhos adicionais em 10 cavernas próximas. Entre eles encontrava-se o Livro de Enoque, composto por 5 partes: o Livro dos Vigilantes, as Parábolas, o Astronômico, as Visões dos Sonhos e as Epístolas de Enoque. No entanto, esse livro não é isento de controvérsia. Excluído das escrituras judaicas e cristãs, o Livro de Enoque permaneceu oculto por séculos até sua redescoberta entre os famosos pergaminhos do Mar Morto. Ele ganhou um lugar de destaque na Igreja Ortodoxa Etíope, e a Igreja Ortodoxa Eritreia reconhece a importância do Livro de Enoque ao incluí-lo em seu cânone das Escrituras. Neste contexto, Enoque é referido como o 7º após Adão, destacando sua influência e significado nas tradições religiosas. Esse reconhecimento também ecoa em outras partes do mundo, uma vez que Enoque é citado no Corão Islâmico, sugerindo sua relevância transversal em diversas crenças. Ao longo da história, várias figuras notáveis dedicaram tempo e esforço para decifrar o Livro de Enoque e compreender seu significado. O estudioso etíope Abdu'l-Bahá Mikael, o arqueólogo britânico Gerald Lancaster Harding, e o especialista em manuscritos do Mar Morto, José Almilic, são apenas alguns que contribuíram para lançar luz sobre esse intrigante texto apócrifo. O Livro de Enoque não apenas narra eventos sobrenaturais e apocalípticos, mas também oferece vislumbres de um cosmos divino, onde anjos desempenham papéis cruciais. Entre essas figuras celestiais, os vigilantes se destacam como protagonistas de uma história complexa e, por vezes, controversa. De acordo com o Livro de Enoque, os vigilantes eram anjos que desceram à terra e se apaixonaram pelas filhas dos homens. Movidos por essa paixão, eles violaram as leis divinas ao tomar esposas humanas e ensinar aos humanos segredos proibidos. Essas ações resultaram na criação dos Nefilins, seres gigantes e poderosos que ameaçavam a ordem divina na terra.
A interferência dos vigilantes não foi tolerada por Deus, que enviou julgamento sobre eles. A narrativa apocalíptica descreve a prisão dos vigilantes e o destino dos nefilins, mas também revela ensinamentos celestiais dados a Enoque para preservar a sabedoria divina para as gerações futuras. Os eventos apocalípticos descritos no livro de Enoque incluem visões de um novo céu e uma nova terra, um julgamento divino e a revelação do Messias. A obra também aborda temas como justiça, retidão e as consequências da desobediência às leis divinas. Essas narrativas, embora não façam parte do cânone bíblico tradicional, oferecem uma visão única da cosmovisão religiosa e espiritual das comunidades antigas. Ao explorar o livro de Enoque, é crucial considerar a diversidade de crenças e tradições que moldaram as sociedades ao longo do tempo. O texto fornece uma janela para as concepções espirituais e cosmogônicas de comunidades judaicas e cristãs antigas, bem como influências que ecoam em outras tradições religiosas. A redescoberta do livro de Enoque e sua inclusão em algumas tradições cristãs ortodoxas e etíopes levantam questões sobre a autoridade canônica e a seleção dos textos sagrados. A decisão de excluir certos livros do cânone bíblico reflete escolhas teológicas e doutrinárias feitas ao longo dos séculos por autoridades religiosas. Ao explorar o livro de Enoque, podemos questionar e refletir sobre as interpretações da fé, a diversidade de crenças e a influência do contexto histórico na formação das escrituras sagradas. Essa jornada nos convida a examinar as complexidades da tradição religiosa e a apreciar a riqueza da herança espiritual da humanidade, que se estende por milênios e continua a moldar nossa compreensão do divino e do humano.